Boa tarde a todos. Damos início agora ao quinto colóquio do sexto grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. O tema de hoje é o Sistema Eleitoral Brasileiro. Presidirá a mesa de hoje a professora Ina Barbosa Ronda e Souza. A professora Ina é mestre em Governança e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, ISAE. Especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de Curitiba, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, palestrante, conselheira da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, co-coordenadora do Grupo de Pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, membro da Comissão de Estudos para a Implementação do Projeto Mulheres na Política, 2019 até o momento atual, que também é do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, da Comissão de Responsabilidade Social, do Laboratório de Inteligência e Inovação e ODS, também do TRE Paraná, professora convidada da Uninter e do Tribunal Superior Eleitoral, facilitadora de processos de inovação pelo TRE do Paraná, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Tribunal Superior Eleitoral e Conselho Nacional de Justiça. É diretora-geral da Casa do Contador de Histórias, Storyteller, e estudiosa e praticante de comunicação não violenta. Participarão deste colóquio as acadêmicas Maria Isabel Alves Santos, que ocupa a cadeira 34 pela Universidade Tuiuti, Natasha de Miranda Gomes, pela cadeira 44 pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e o acadêmico Vinícius Nascimento, que ocupa a cadeira 28 pela Universidade Federal do Paraná. Então, eu passo agora a palavra para a professora Ina Barbosa Ronda e Souza. Boa tarde, professora Ina. Boa tarde, professor Rogério. Boa tarde a todas e todos. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui com vocês nesse colóquio que é de encerramento, né, do nosso grupo, um grupo muito profícuo, de muitos aprendizados durante esse ano. Quero agradecer mais uma vez, renovadamente, o convite do professor Rogério, fazer parte, de poder contribuir e antes disso, acima disso tudo, de poder aprender com vocês. O professor Rogério fez uma deferência no início do ano. Esse nosso colóquio seria no início dos encontros, e por eu estar fazendo uma participação, né, dando um curso no Tribunal Superior Eleitoral, o professor muito gentilmente mudou a data do nosso colóquio. Por isso que nós estamos vendo aí os sistemas eleitorais brasileiros aqui no último encontro. Mas eu acho que é muito oportuno, acabou sendo bastante oportuno, porque nós tivemos algumas modificações, inclusive na Constituição Federal, e que, nesse momento, tratar do sistema eleitoral vai fazer bastante sentido. Eu acredito que vai enriquecer bastante aí os estudos de vocês todos. Quero agradecer a participação, então, da Maria Isabel, do Vinícius, que são os nossos apresentadores aí do dia, né? E também as presenças da Tânia, do Cauã, da Stephanie, a Gleice Mara e a Thaís, que muito bravamente está aí conosco, né, Thaís? Reconhecemos aí seu esforço e fazemos votos para você se recuperar bem. Então, gente, sem mais delongas, nós vamos falar sobre os sistemas eleitorais, mas o GPEC tem a característica de nós trazermos os patronos, né?
Então, a minha cadeira, eu vou fazer primeiro a apresentação rápida, muito breve, dos patronos da minha cadeira, que é a 24, e em seguida vou convidar a Maria Isabel e o Vinícius a apresentarem os seus patronos. E logo na sequência, nós vamos passar ao tema proposto, propriamente dito, que são os sistemas eleitorais, tá bom? Então, os patronos da minha cadeira 24 são o Martin Luther e a Simone Weil. O Martin Luther é mais conhecido como Martinho Lutero, né? Ele que fez, ele conduziu a reforma protestante, também conhecida como luteranismo. E ele teve essa característica, né, de se opor às ideias que eram já assentadas pela Igreja Católica Romana e trouxe uma nova visão, uma teologia que desafiou a autoridade e o ofício, principalmente do Papa, né, ao ensinar que a Bíblia seria a única fonte de conhecimento. Então, a gente traz essa veia de questionamento, de insurgência, para fazer um link aqui com o nosso direito eleitoral, com a nossa ciência política, porque isso que nós buscamos. Nós buscamos sempre questionar, mas não é um questionamento pelo simples questionamento, um questionamento vazio. É um questionamento com fundamento, com base em estudos, né? E o nosso patrono, ele nos dá essa pista com a sua própria biografia. No mesmo sentido, a Simone Weil também, é assim que pronuncia, eu sempre fico em dúvida, professor Rogério. Simone Na verdade, também não sei, porque ela não é alemã, né? é francesa. Francês, eu tenho uma dificuldade muito grande com o francês, né? Se alguém falar francês aí, me corrija. Escreve W-E-I-L. Simone Weil. Se fosse em alemão, seria Weil, né? Mas não é alemão, né? Não é alemão, então Eu vou consultar no Google, meu pastor, e nada me faltará. eu não falo nem alemão nem francês, então vai Weil, do jeito que a gente lê. Na verdade, eu acho a língua francesa muito difícil, eu prefiro uma mais fácil que o alemão, né? Então eu tenho muita dificuldade no francês, né? Eu não consigo entender muito, não. Eu tenho facilidade no alemão, que é mais difícil, em tese, né? Sim. Mas olha só, a Simone, ela foi uma francesa, ela nasceu em 1909 e faleceu em 1943 em Paris. E o pai dela, ele era um médico de origem judaica e o irmão era um matemático. E a Simone, ela com 15 anos decidiu estudar filosofia. 15 não, ela se formou em filosofia com 15 anos. E imagine, uma adolescente com 15 anos se formando em filosofia e foi uma das primeiras mulheres a ingressar na Sorbonne. E ela foi uma filósofa também muito questionadora e o foco da Simone, o foco das preocupações e da vivência dela era exatamente em relação aos povos, as pessoas menos favorecidas, as pessoas que iam para a guerra, que não tinham o que comer, não tinham onde morar, as populações de rua, né? Então, ela vinha de uma família classe média alta, né, abastada, não tinha dificuldades, frequentou a Sorbonne, se formou em filosofia e decidiu ir morar e viver de perto, sentir o que as pessoas menos favorecidas sentem. Então, quando a gente pensa, né, hoje a gente fala muito em foco no nosso jurisdicionado, foco no nosso cliente, falando aí quem vai advogar, né, quem está em outras áreas. A Simone ela foi uma precursora desse olhar centrado nas pessoas e o que fazer para melhor eu não digo para trazer melhores condições, porque as condições eram muito difíceis, né, num ambiente de guerra, né, de Segunda Guerra, mas
que fazer para minimizar o sofrimento dessas pessoas. E ela foi viver com essas pessoas, foi viver no campo, ela experienciou na pele o que essas pessoas sofrem, o que elas sofriam. E ela foi desenvolvendo um lado que até ela é chamada de filósofa mística. Ela foi desenvolvendo um lado muito direcionado do catolicismo. Vejam, o Martin Luther era do protestantismo e a Simone se aprofundou no catolicismo, mas um catolicismo mais místico, né? Mais assim, menos ligado à dogmática, né? Mais voltado para a prática e para os sentimentos mesmo. Então, a Simone nos traz também, os dois nos trazem, agora pensando aqui, falando para vocês, os dois nos trazem essa vertente, esse exemplo de como nós podemos experienciar. Quando a gente fala em estudar aqui, a gente está num ambiente de estudos, né, num grupo de estudos, o estudo tem a ver com a experiência. Um estudo sem experiência e sem prática é um estudo vazio, né? E eu penso assim, até falando em termos de último colóquio, de encerramento, o que eu quero deixar aqui com o registro breve, muito breve, dessas duas biografias, é que o que vocês aprenderam, o que vocês refletiram aqui, tentem levar para a vida de vocês, levar para a vida profissional, transformar em artigos e, principalmente, dos artigos, trazer para a vida prática, para que o conhecimento não se torne estéril, porque o conhecimento estéril não tem nenhuma, vamos dizer assim, em um termo bem firme, não tem muito valor. O valor está na experiência e no que nós podemos levar de transformação para as pessoas. Vocês aqui se dedicaram o ano inteiro estudando direito eleitoral, ciência política, e vocês têm a oportunidade de ter esse tempo qualificado para estudar, para refletir com as melhores cabeças aqui. Então, façam isso, né? Vejam os exemplos de Martin Luther, de Simone Weil e de tantos outros, como nós vamos ver aqui com os colegas, e como nós já vimos durante o ano, e levar transformação para a vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Sem mais me alongar nessa parte dos nossos patrões. Professora, eu fui verificar, velho. Velho. Véi, não pronuncia o L. Véi. Véi. E aí eu aproveitei e vi a tradução é bem. Bem? Bem. Olha Segura só. do bem, né? Olha aí. Então, mas foi proposital quando eu coloquei os dois pares. Eu coloquei um protestante e um católico, os dois do bem, para colocar que o bem pode ser feito em qualquer religião. Mas eu vou Isso mesmo. devolver a palavra, tá? Obrigada, professor. Só um minutinho. Estou no cartório, gente. Hoje nós abrimos o atendimento ao público, então eu vou pedir desculpas porque também tenho que dar uma atenção para o pessoal aqui. Mas, então, que bom que nós captamos aí a ideia do professor Rogério quando escolheu esses dois patronos para a cadeira 24. Sem mais delongas, eu passo a palavra a Marisabel. Pode ser, Marisabel, para apresentar seus patronos. Pode ser? Obrigada. Pode ser. Antes da Marisabel falar, bom, já vou pronunciar para ela que se pronuncia Kurt Landauer, tá? Mas pode falar Landauer, que você não tem obrigação de saber alemão, tá bom? Então. Tá bom, então. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Só um minutinho.
Acho que tá sem som, Maria. Ela teve que atender o telefone ali. Ah, sim. Coisas do EAD, né, gente? Vamos Sim. lá, então. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Marisabel. Eu sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão Escolar pela Uninter e sou acadêmica do 6º período da Universidade Tuiuti do Paraná. É um prazer enorme fazer parte desse grupo. Eu não pude assistir os colóquios ao vivo, mas eu tive a oportunidade de assistir depois gravado e finalmente chegou a nossa vez, né, Vinícius? Então, sim, vamos lá. Bom, os meus patronos, né, da cadeira 34, Kurt Landauer, isso? Kurt Landauer, não conhecia ele, mas foi um prazer enorme fazer essa pesquisa, porque ele é um alemão, nascido em 28 de julho de 1884, né? E ele faleceu em 21 de dezembro de 1961 em Munique. Ele foi um comerciante, chefe do departamento de publicidade de um grande jornal em Munique, e o jornal foi considerado um precursor aí para o início das publicações após a Segunda Guerra Mundial. A fama dele veio com os mandatos dele como presidente do Futebol Clube de Bayern de Munique, entre 1913 e 1951. Até hoje, ele continua sendo o presidente com mais tempo no cargo, né? Ele foi até homenageado após a sua morte, ele foi homenageado. O meu som, não sei se é o meu som que está saindo um barulhinho. Bom, ele jogou, né, no Bayern e foi o presidente do clube em 3 ocasiões diferentes, entre 1913 e 1951. Ele, judeu, viu seu futuro, né, no clube afetado pelos nazistas no período do pós-guerra. Ele colocou em prática uma ideia para que os jogadores não passassem fome na época. O que acontecia? Devido às guerras, às cidades destruídas, eles não tinham alimentação e os jogadores, eles eram bem... não tinham portes de atleta como a gente vê hoje, né? A equipe andava de cidade em cidade, de terra em terra, para jogar futebol, e ele chamou isso de um projeto jogo calórico, do qual ele trocava o jogo do time por comida. Então, quem quisesse jogar, e contavam isso para todo mundo, né? Joguei com grandes jogadores do Futebol Clube de Munique. Ele trocava isso por alimentação. Então, a preocupação dele, o foco dele era manter a sua equipe alimentada, diferente da realidade que a gente vê hoje, né? Eles faziam jogos com simples habitantes que faziam fila para ter a oportunidade de defrontar alguns dos melhores jogadores do país, parte da equipe campeã de 1932. Quem é que não queria, né, colocar isso e contar para os amigos? E apenas trocava-se por comida mesmo. Com os acessos limitados pela guerra, a alimentação tornou-se uma das maiores preocupações de todos. Sua formação acadêmica como banqueiro abriu caminho para assumir a presidência do Bayern em 1913. O período era delicado e a Grande Guerra obrigou-o a deixar o cargo para ir frente de combate, defendendo a Alemanha. Mais tarde, com o fim do conflito, voltou ao lugar que todos julgavam ser seu por direito próprio, a presidência. Foi reeleito em 1919, mas teve uma curta passagem, né, nesse período, saiu em 1922 e depois voltou mantendo sua posição até 1933. Bom, o Futebol Clube, né, de Bayern de Munique cresceu com ele. Foi campeão em 1932 e beneficiou largamente, na visão de Landau, para o futuro. Não pode falar Landau, não tem problema. Esqueci. Para o futuro. Ignorando a pressão de outros membros que queriam a construção de um novo estádio, ele ignorou esse pedido e o presidente investiu na equipe, na formação da equipe, nas pessoas. E, mais uma vez, o seu futuro foi afetado pela instabilidade política. Os nazistas fizeram ele um alvo fácil, né? E não apenas para ter um presidente judeu. Para o regime de Hitler, o futebol profissional não era mais do que uma conspiração dos judeus. Ele não teve outra solução que não demitir-se do cargo, dentro e fora
do desporto, a vida estava difícil para si, também acabou desempregado, detido pelos nazistas, foi enviado para o campo de concentração de Dachau. Dachau, onde permaneceu apenas 33 dias por ter combatido durante a Grande Guerra. Os nazistas permitiram que saísse em 1939, novamente em direção à Suíça, mas a família ficou toda para trás. Ele, nesse período também, ele teve, dos 5 irmãos, ele teve 3 irmãos mortos pelos nazistas. O regresso só aconteceu 8 anos depois, onde não perdeu tempo em reassumir a presidência pela 3ª e última vez. Os jogos de calorias, que eram aqueles jogos em troca de comida, foram apenas o primeiro passo para reerguer o clube, que hoje, historicamente, é o melhor clube de futebol alemão. Landau deixou o cargo definitivamente em 1951, mas o seu legado se mantém preservado até hoje. Bom, essa foi uma apresentação, então, do meu primeiro patrono, e o segundo é da Irena Sandler. A Irena Sandler, nascida em Varsóvia, em 15 de fevereiro de 1910, faleceu em Varsóvia 12 de maio de 2008, aos 98 anos, também conhecida como o Anjo do Gueto de Varsóvia. Foi uma ativista dos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial, tendo contribuído para salvar mais de 2.500 vidas, principalmente de crianças, ao conseguir que várias famílias escondessem filhos dos judeus no seio do lar e levava alimentos, roupas, medicamentos para essas pessoas confinadas no gueto, com o risco da própria vida. Inclusive, ela usava uma estrela de Davi no braço para ser identificada, né, como uma humanitária. Em 1939, Irena, assistente social do Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia, trabalhava com enfermeiras e organizava espaços de refeições comunitários na cidade, com o objetivo de responder às necessidades das pessoas que mais necessitavam. Irena vivia em tempos de guerra, pensando nos tempos da paz, né? E por isso ela não ficava satisfeita só em manter-se com vida as crianças. Suportou a tortura, negou-se a atrair seus colaboradores e as crianças ocultas. Quebraram-lhe os ossos dos pés, das pernas, mas não conseguiram quebrar a sua determinação. Ela foi condenada à morte. Em 2007, Irena foi apresentada como candidata ao Prêmio Nobel da Paz pelo governo polaco. Quando a Alemanha nazista invadiu o país em 1939, Irene trabalhava como enfermeira, né? Graças a ela, nesses locais onde eles proporcionavam alimentação, os órfãos tinham comida, os anciãos e pobres lhe entregavam roupas, medicamentos e dinheiro. Ali, trabalhou incansavelmente para aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, tanto judias como católicas. Ela conseguiu resgatar essas 2.500 crianças por várias vias. Ela começou a recolher elas em ambulâncias, tudo que ela via, ela usava como subterfúgio para esconder essas crianças. Sacos de lixo, cestos de lixo, caixas de ferramenta, caixas de lixo, carregamento de mercadorias, sacos de batata, caixões, e suas mãos, qualquer elemento desse, virava uma via de fuga para essas crianças. A Irene vivia tempos de guerra, né, pensando nessa paz, e quando os nazistas souberam que ela estava viva e trabalhando, mesmo com identidade falsa, em 20 de outubro de 43, foi presa novamente e levada para a prisão, onde foi novamente brutalmente torturada. Ela estava sendo torturada e um soldado alemão viu, né, aquilo, ficou sensibilizado, levou-a para um interrogatório adicional, que na verdade era uma forma de ajudá-la a fugir, e gritou para que ela corresse. E ela aproveitou a oportunidade. Foi a partir daí que ela começou a trabalhar com essa identidade falsa. Em 1965, a organização Yad Vashem de Jerusalém ortogou-lhe o título de justa entre as nações, nomeou a cidadã honorária de Israel. E em novembro de 2003, o presidente da República, Alexander, concedeu-lhe a mais alta
distinção civil da Polônia, a Ordem da Águia Branca. Irena foi acompanhada pelos seus familiares e por Elżbieta Fikolska, uma das crianças que salvou, que recordava como a menina da colher de prata. Ela faleceu aos 98 anos. Duas histórias marcadas, né, por bastante lutas que a gente nem imagina que existia, e ela, fiquei admirada pelo trabalho dela, principalmente depois de fazer a pesquisa da minha parte de o papel da mulher na sociedade naquela época, o papel da mulher nas questões políticas, e ela foi contra todo um sistema ali da época, né? Eu achei bem interessante, bem como a criatividade e a priorização do Kurt, né? Que em vez de investir em obras, ele focou nas pessoas e principalmente alimentar aqueles atletas. E hoje a gente ouve falar, né, do Futebol Clube de Munique, a gente não imagina que no início eles passaram por isso. Obrigada, Maria Isabel. Duas histórias inspiradoras aí. Agora eu passo a palavra ao acadêmico Vinícius Nascimento, que vai apresentar os seus patronos. Perfeito, muito obrigado. Prezados e prezadas, boa tarde. Me chamo Vinícius Silva Nascimento, sou acadêmico do 5º ano de Direito da Universidade Federal do Paraná. É uma felicidade estar aqui hoje apresentando os meus patronos. Realizarei uma breve apresentação dos patronos relacionados à cadeira de número 28, a qual é composta pelo diplomata Sérgio Vieira de Mello e pela magistrada Silvia Steiner. As duas autoridades pertencentes a esta cadeira representam muito minha vida, pois participei de forma ativa auxiliando no projeto de refúgio e migração que existe no direito UFPR, que é vinculado à cátedra Sérgio Vieira de Mello. Inclusive, tem representação do direito UFPR na presente cátedra. De mesmo modo, a atuação nos direitos humanos realizadas pela magistrada Silvia Steiner, que atualmente é integrante da Corte Penal Internacional. E um dos meus objetivos de vida é um dia se tornar magistrado. Então, foram dois patronos que tiveram presença em minha vida, em meus pensamentos durante muito tempo, seja na atuação prática, como na cátedra, seja em planos futuros, como a carreira da magistratura, que eu penso ser o desejo da minha vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Felizmente, espero. Estou me dedicando muito já, desde logo, para atingir esse desejo. Inicialmente, em relação ao Sérgio Vieira de Mello, ele foi um filósofo e diplomata brasileiro, funcionário da Organização das Nações Unidas e do Alto Comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos durante 34 anos. Nascido no Rio de Janeiro, ele mudou-se para a França no início dos anos 60, ocasião em que começou a estudar o curso de filosofia em Paris. E foi lá que ele iniciou a participação em movimentos voltados à garantia de direitos fundamentais, como em maio de 68. Ele tornou-se funcionário da ONU no ano seguinte, em 1969, quando tinha apenas 21 anos, um pródigo, né? Prodígio. Passou a maior parte de sua carreira servindo as missões da Acnur e atuando em crises humanitárias em Bangladesh, no Sudão, em diversos países que enfrentavam diversas crises sociais, políticas e econômicas, principalmente relacionadas aos direitos humanos. Entre 1999 e 2002, Sérgio liderou a missão da ONU, que acompanhou a transição do Timor-Leste para a independência. Há muitos relatos sobre o que as pessoas pensavam sobre o Sérgio Vieira de Mello, e praticamente todas elas tinham a ideia de que ele era a pessoa certa para resolver qualquer conflito, qualquer problema relacionado à diplomacia. Ele era um diplomata muito atuante e perspicaz nas ações em que ele era selecionado para atuar. Em 2003, ele estava atuando em uma operação no Iraque, e infelizmente foi nessa ocasião que ele foi vítima indireta de um ataque sofrido à sede da ONU em Bagdá. A memória de Sérgio Vieira de Mello está viva até os dias de hoje,
como eu anteriormente disse, principalmente na criação e implementação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em comparação com centros universitários de todo o Brasil, como, por exemplo, na UFPR. Ao longo de toda a vida e a atuação do Sérgio, ele demonstrou a sua atuação e o desejo por atuar em direitos humanos, por mitigar conflitos e sempre buscar a solução pacífica e a conjunção dos povos, né? Acho que esse é o principal objetivo de toda a sua atuação como diplomata. Ele é super reconhecido como um dos principais diplomatas brasileiros da história. Tem, inclusive, um filme dele, muito interessante, lançado recentemente. Então, ele representou e representa muito o país, principalmente na área de diplomacia. Em relação à magistrada Silvia Steiner, ela é uma advogada formada na Faculdade de Direito de São Paulo e ela teve sua atuação principalmente no Ministério Público Federal. Desde 1982, quando ela foi aprovada no concurso público para procuradora da República, e nessa vivência ela foi selecionada pelo 5º Constitucional para atuar no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E a partir dali, toda a sua atuação na magistratura, todo o desenvolvimento da sua jurisdição, né, da sua jurisdicância, foi possível que ela fosse selecionada para atuar diretamente na Corte Internacional de Direitos Humanos, sediada em Haia. Ela é atualmente magistrada lá e tem um mandado de 9 anos. As duas autoridades, que eu acabei de fazer uma breve apresentação, se destacam no âmbito internacional, representando o Brasil em suas áreas específicas, mas demonstrando que é sempre possível a atuação. O Brasil é tão grande, né, possui tantas capacidades de atuação em diversas áreas, e isso demonstra para a gente o quão é importante você se dedicar na sua área, tentar buscar um pioneirismo no que você estuda, no que você faz, para conseguir se destacar nos seus estudos, né, como os dois patronos fizeram brilhantemente. Então, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Obrigada, Vinícius. Então, apresentados os patronos, nós vamos passar ao tema proposto para o nosso colóquio, que são os sistemas eleitorais brasileiros. Como nós estamos aí com o nosso grupo reduzido, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, para que não fique nenhuma lacuna, né, em relação ao conteúdo mínimo para a compreensão do tema proposto. Então, falando sobre os sistemas eleitorais, eles trazem as regras de escolha dos nossos representantes. Um contexto maior, a gente pode chamar isso de uma governança, mas, dada a sua importância para o país, essa governança vem estabelecida na própria Constituição Federal. Então, nós temos vários artigos que tratam dos sistemas proporcionais e majoritários, do sistema proporcional e do sistema majoritário. São principalmente os artigos 28, 29, 46 e o 77 da Constituição Federal. E além da Constituição, o Código Eleitoral e a Lei das Eleições também tratam desse tema, que se ramifica por outros temas também, ele atinge outros temas. Basicamente, em linhas gerais, o sistema proporcional vai ser tratado pelo Vinícius, é o sistema de eleição dos nossos representantes ao legislativo, e o sistema majoritário, que seria um colega que iria apresentar, eu vou falar rapidamente, é um sistema de escolha de prefeitos de cidades... Só um momentinho, gente. O telefone está tocando aqui. O sistema majoritário para a escolha de prefeitos cidades até 200 mil habitantes, também governadores, presidentes e senadores.
Os prefeitos, eles são escolhidos pelo sistema majoritário simples, que não considera o número total de eleitorado. Simplesmente a maioria já decide em um único turno quem é o prefeito e quem é o vice-prefeito eleitos. Quem serão? Já os governadores, presidente e vice, e os senadores, eles são eleitos pelo sistema majoritário absoluto. Só um momentinho, pessoal. Professor Rogério, só um momento. O pessoal tá ligando aqui. Sim. Uhum. Só um momentinho. Eu vou só fechar a câmera aqui rapidinho. Pessoal, enquanto a professora Ina resolve os problemas, eu vou comentar um pouquinho sobre os patronos que vocês falaram, né? Legal. Por exemplo, o Kurt Landauer, o que me chamou a atenção é que eu acho que quase ninguém conhece o Kurt Landauer, né? E eu sou torcedor do Bayern de Munique, fui estudar um pouquinho. E quando eu estava na Alemanha, nas lojas do Bayern, eles vendiam um DVD com a história do Kurt Landauer. E eu fui pesquisar a vida dele. Então, tem muita coisa que eu não sabia, que eu acabei ficando sabendo hoje pela Maria Isabel. E eu vou complementar a história o seguinte, que ele foi preso lá em Dachau, que era um campo de extermínio perto de Munique, e em Dachau ele conseguiu o tipo de um habeas corpus provisórios, porque ele lutou na Primeira Guerra. Então ele conseguiu rapidamente um habeas corpus e ir para a Suíça. A Suíça, todo mundo que queria ser livrado do nazismo ia para a Suíça porque era um país neutro. E ele continuou comandando o Bayern de Munique, da Suíça, mas ninguém sabia onde ele estava. Ele tinha um jeito que ele comandava o clube, indiretamente, e ninguém sabia onde ele estava. E teve uma época, o Hitler começou a perseguir o Bayern de Munique, financiar todos os clubes que jogavam contra o Bayern de Munique, e daí o que ele fez, né? Era uma época que o nazismo, eles estavam precisando de metal para derreter e fazer armas. E o Kurt Landau passou uma ordem para todos os jogadores e um grupo de torcedores para consumir com os troféus do Bayern de Munique. Eles foram todos enterrados em caixa pelos próprios jogadores e alguns líderes de torcida, por determinação do Kurt Landau. Então, ele salvou toda a galeria de troféus do Bayern de Munique. Então, ele era uma figura fantástica. Daí, o Bayern de Munique foi jogar na Suíça, ele sempre escondido. De repente, os jogadores reconheceram na arquibancada, foram saudar ele, né? Daí, o Hitler tentou tudo que é jeito de extraditar ele da Suíça, mas não conseguiu. Então, eu vou devolver a palavra para a Ina. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. Desculpem, aqui no cartório não tem. Hoje é um dia especialmente movimentado aqui. Então, retomando, bora lá para não fazer confusão para vocês. Sistema majoritário. Sistema majoritário pode ser simples ou absoluto. O simples vai ser decidido em um único turno. O sistema majoritário simples vai simplesmente vão ser verificados o cômputo da maioria, a escolha da maioria, independente do eleitorado. Então, nos municípios até 200 mil eleitores, como é o caso aqui de Araucária e Contenda, que é o nosso local de trabalho, e também no caso dos senadores, a pessoa teve o maior número de votos, independente do eleitorado, a pessoa está eleita, ou prefeito, ou com seu respectivo vice, ou senador, sempre em um único turno. Até 200 mil eleitores, os municípios decidem por maioria simples, sistema majoritário simples. Já a maioria absoluta, ela é aplicável aos municípios de 200 mil, acima de 200 mil, e para os cargos do executivo, que são prefeito, acima de 200 mil, governador e presidente. Nesses casos, se não atingir 50% mais um, vai para o segundo turno.
E aí é decidido em segundo turno quem é o eleito. Esse é o sistema majoritário. E sobre o sistema proporcional, que é para os cargos do legislativo, exceto senadores, eu passo a palavra ao acadêmico Vinícius. Perfeito, obrigado, Ina. Dando continuidade à apresentação do tema relacionado ao sistema eleitoral brasileiro, destaco que o sistema proporcional nasceu na Europa. Atribui-se ao político londrino Thomas Hare o mérito de sua idealização. Nesse sentido, a ideia de representação proporcional também foi proposta na Dinamarca, né, pela primeira vez, ocorrida na eleição de 1855. O sistema proporcional ele foi concebido para refletir os diversos pensamentos e tendências existentes no meio social. Tem como objetivo distribuir entre os múltiplos partidos as vagas existentes nas casas legislativas, tornando-se equânime a disputa para o poder e, principalmente, ensejando a representação dos segmentos sociais minoritários. Por isso, o voto pode ter um caráter dúplice ou binário, de modo que votar no candidato significa igualmente votar no partido. Também é possível votar tão somente na agremiação, caso em que apenas para ela o voto será computado, para o partido, no caso. Assim, o sistema proporcional não considera somente o número de votos atribuídos ao candidato, como no majoritário apresentado pela INA, mas também os endereçados ao partido político. Pretende assegurar, assim, a presença no parlamento do maior número de segmentos e correntes que integram o eleitorado. Desse modo, esse sistema proporcional ele tem um prestígio à minoria. Desse modo, é importante destacar que a realização desse sistema ele visa a correspondência entre as preferências manifestadas nas urnas pelos eleitores e a distribuição do poder entre as diversas correntes do pensamento e partidos políticos. Nisso consiste a ideia de representatividade política. No Brasil, o sistema proporcional foi primeiramente implantado pelo Código Eleitoral de 1932, em estrita consonância com a concepção política realizada por Joaquim Francisco de Assis. Foi estabelecido um complexo sistema de eleições em 2 turnos. No primeiro turno, observava-se o sistema proporcional, enquanto que no segundo era regido pelo sistema majoritário. Não foi obra do acaso o fato de sua escolha ter ocorrido logo após o movimento revolucionário de 1930, que resultou com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e nos resultados da Revolução Constitucional de 1932. Sua implementação tinha o sentido de desarticular as fortes oligarquias estaduais, mormentes a de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder central no episódio conhecido como política de café com leite. Pretendia-se, por meio do sistema proporcional, abater a monocracia dos partidos republicanos em cada estado da federação, sendo indispensável a adoção de um sistema partidário em que houvesse liberdade de criação de partidos e que permitisse o voto em candidatos individuais e não somente em partidos. Ainda hoje, o sistema proporcional é adotado nas eleições das casas legislativas, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. A função eleitoral do voto proporcional apareceu na Europa no fim do século XIX, para obter melhor representação dos partidos políticos frente à questão do sufrágio universal. O voto proporcional veio a ser o sistema eleitoral mais largamente utilizado no mundo, especialmente na América do Sul e Europa, e é o sistema escolhido pela maioria das democracias que surgem atualmente. Em relação à distribuição de cadeiras, pela existência do coeficiente eleitoral, tem-se que no sistema proporcional a distribuição é feita entre partidos políticos proporcionalmente à votação que obtiveram. A racionalidade presente nesse sistema impõe que cada partido com representação na Casa Legislativa tenha recebido certo número de votos naquela eleição. As vagas são conquistadas pelo partido e ligam-se diretamente ao número de votos obtidos pelo partido nas urnas. Assim,
Para que um candidato seja eleito, é preciso que seu partido seja contemplado com o número mínimo de votos. Esse número mínimo de votos, também chamado de uniforme, é denominado pelo coeficiente eleitoral. Nos termos do artigo 106 do Código Eleitoral, determina-se o coeficiente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelos lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração de igual ou inferior a meio, equivalentes ao superior. Então, se divide o número de votos válidos apurados a preencher em cada as cadeiras, né, no caso. Consideram-se válidos os votos dados aos candidatos e às legendas partidárias. Os votos em brancos e os nulos, em razão da manifestação apolítica ou do erro do eleitor, não são computados, pois não são considerados válidos nesse sistema proporcional. Para exemplificar, vamos pensar em algum exemplo. Uma casa legislativa com 9 lugares a serem preenchidos, em que tenha 50 mil votos válidos. Obtém-se o coeficiente eleitoral, dividindo-se os 50 mil votos válidos por 9, que resulta em 5.500 para cada cadeira. Esse número representa o coeficiente eleitoral. A cada partido será atribuído um número de lugares proporcional ao coeficiente obtido, de maneira que cada um conquistará tantas cadeiras quanto forem as vezes que tal número for atingido. No caso, o resultado da divisão daquele exemplo de 50 mil por 9, que era 5.550, aproximadamente. Existem diversas críticas relacionadas ao sistema proporcional, ainda que ele seja o mais preferido em todo mundo, né? Não representa que seja perfeito. De todo modo, nenhum sistema possui a qualidade de perfeição, mas entre as críticas que lhe são atribuídas, tem-se que ele pode gerar a multiplicação de partidos e, consequentemente, a fragmentação partidária. Esse cenário pode ser analisado atualmente na questão dos partidos políticos brasileiros pela quantia de partidos existentes, né? O excesso de partidos contribui justamente para o emperrar da ação governamental. É uma grande objeção que se faz no mundo em relação ao sistema proporcional, pois o excesso provoca a instabilidade no poder, haja vista que fragmenta diversas causas políticas, impedindo a formação de maiorias sólidas ou consistentes. O oposto da existência de diversos partidos é como ocorre no sistema americano, né, em que existem atualmente 2 partidos principais, então o oposto da realidade que nós vivenciamos. Desse modo, havendo uma fragmentação da quantia de partidos políticos, pode ocorrer dificuldades do governante para atuar no parlamento ou nas casas legislativas, em razão das dificuldades para o convencimento de todas as correntes de pensamento político que lá são eleitas. Além dessa principal crítica, existem outras, como, por exemplo, que o sistema proporcional contribui para a elevação dos custos das campanhas, em razão de que todo candidato, em toda a circunscrição eleitoral, não ocorre como da mesma forma do sistema majoritário, né? Então, pode elevar os custos da eleição pela existência de diversas agremiações. Também em relação à exigência do partido atingir o coeficiente eleitoral mínimo, algumas vezes um candidato é eleito tão somente com a votação própria obtida nas urnas, né? Devendo contar com a transferência de votos de outros candidatos, inclusive aqueles não eleitos. Então, esse é outro ponto que é considerado para a formação do coeficiente eleitoral, e outra crítica também apontada. E também, nessa temática de transferência de votos, há um pouco de dificuldade do eleitor compreender a destinação dos votos pela existência do coeficiente eleitoral e a divisão dos partidos nas cadeiras, né? E também, por fim, a questão daquele candidato que possa receber diversos votos, mas não ser eleito em razão do seu partido não alcançar o coeficiente eleitoral.
Então, ele será excluído da distribuição de lugares a ser preenchido, né? Inclusive, teve um caso da Luciana Genro, em 2010, que concorreu à Câmara dos Deputados. Ela recebeu 130 mil votos, mas o seu partido não obteve o coeficiente eleitoral, que foi de 193 mil votos. Então, esse é outro ponto também levantado de crítica do sistema proporcional. Ainda que as críticas sejam existentes e questionem a execução do sistema proporcional, né, tem-se que os seus efeitos não devem ser levados tão profundamente em razão dos benefícios que ele traz, justamente focado na questão de permitir às minorias o acesso à possibilidade de concorrer às eleições, a questão dos diversos públicos e pensamentos ideológicos, que, na minha visão, é importante ter sempre participação no cenário político, mesmo que seja em diversos partidos, mas que tem essa possibilidade de todas as visões políticas, sociais, econômicas serem beneficiadas pelo sistema proporcional durante as eleições. Feito a breve apresentação do sistema proporcional, agradeço a oportunidade de estar aqui também. Envio meus cumprimentos ao professor Rogério Carlos, pela organização desse grupo de estudo, né, o 6º grupo de estudo de Direito Eleitoral e Ciências Políticas, que eu adorei desde o início, aprendi muito aqui. Também envio meu agradecimento à professora Ina por toda a colaboração no grupo e permaneço à disposição. Obrigada, Vinícius. Professor Rogério? Não, só estou dizendo que o Vinícius, eu acho que o Vinícius participou de um evento comigo fora também, né, Vinícius? Então, e o Vinícius, sim, participei no sábado, professor. Do Saber, que a Ina também fez uma palestra, né, maravilhosa, está lá à disposição para quem quiser assistir. Vinícius, você está convidado, todos vocês estão convidados para ano que vem, nós vamos abrir inscrição em março para os novos grupos de pesquisa, tá? Então, vocês estão convidados para ano que vem. A Maria Isabel, eu queria convidar ano que vem para fazer parte de outro grupo, porque nós temos um grupo para quem já é formado com curso superior, que eu não identifiquei ela no começo. No próximo ano, se quiser participar do 2º grupo de pesquisas avançadas em direito eleitoral, você está convidado. Mas se quiser participar desse aqui também, fique à vontade, né? Se tiver mais alguém com curso superior ali, nós temos um grupo separado daí, né? Então, eu vou devolver a palavra à professora Ina. Então... Obrigada, professor Rogério. Passo a palavra à acadêmica Maria Isabel Alves dos Santos. Obrigada, professora. Obrigada, professor Rogério. Então, a minha apresentação agora será sobre a participação feminina e reformas políticas eleitorais, né? Eu gostei bastante do tema, nós fizemos uma divisão com a professora Ina, ela que orientou a gente quanto a isso, e esse foi um tópico que eu levantei, achando que é algo muito importante a gente citar, né? Primeiro, sobre a participação, o papel das mulheres na sociedade, né? O aumento da participação da mulher no espaço de poder é uma consequência de lutas históricas e uma evolução da própria sociedade. E se prova a cada dia que não é efêmero, né? Que essas lutas, as mulheres que nós perdemos ao longo da história, teve aí, sim, resultado. Apesar de tímido, apesar de nós termos muito ainda a conquistar, muitas batalhas ainda são travadas, né? A mulher vem conquistando seu espaço, sim. Então, essas conquistas sempre foram marcadas por essas lutas, pelos direitos principalmente, pois na sociedade as mulheres serviam apenas para a reprodução, a amamentação e a criação dos filhos. Elas ocupavam essas posições secundárias, eram alvos de discriminações e muitas vezes se encontravam em cenários de submissão aos seus pais, aos seus maridos e a um sistema patriarcal. Elas não eram consideradas cidadãs e, por isso, elas não podiam participar das decisões políticas. Cerca de 90%, junto com as crianças, com os negros e as mulheres, não tinham poder de
decisões políticas dentro de uma sociedade. Lá na Idade Média, as mulheres que agiam contra o tradicional eram consideradas bruxas e sofriam agressões e até mesmo eram enforcadas, queimadas, perdiam suas vidas. Lá na Grécia, não podiam participar de debates políticos ou públicos, muito embora elas fossem autorizadas a frequentar festas religiosas, teatrais, não podiam ter propriedades, elas tinham que ser tuteladas pelos seus maridos. Bom, até o advento do Estado moderno, a ideia de que as mulheres e homens eram iguais não existia. Não se ouvia falar em esse conceito de desigualdade. Mulher não existia para a sociedade, para essa questão de igualdade, né, de gênero. Os debates a respeito da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres teve início em 1789 com Mary, escritora, filósofa e defensora dos direitos da mulher. Ela preconizou o termo feminismo, ou seja, igualdade entre homens e mulheres, nem nada mais, nem nada menos, igualdade. Ela elaborou os primeiros pensamentos sobre a opressão estrutural das mulheres e suas raízes, publicou comentários políticos, respondendo a pensadores, homens, né, pensadores, além de defender direito das mulheres e educação e principalmente igualdade no matrimônio. Feministas e acadêmicos dividiram a história do movimento em 3 ondas. A primeira onda se refere principalmente ao sufrágio feminino. Mulheres da classe média, classe alta e intelectuais se envolveram na luta pelo voto feminino, que ganhou força lá no século XIX e no início do século XX. A segunda onda se refere às ideias das ações associadas ao movimento da liberação feminina, iniciados na década de 1960 e 70, que lutavam pela igualdade legal e social para as mulheres. A terceira onda seria uma continuação iniciada em 1990, relacionada à especificidade das mulheres. Simone de Beauvoir explica que somente com o desenvolvimento industrial do século XVIII e com a necessidade de trabalho fabril especializado, a mulher tornou-se inevitável e foi preciso rever a insubordinação feminina no âmbito formal, surgindo assim um espaço para a formação da igualdade política e jurídica, que na época eram as principais pautas reivindicadas pelos movimentos feministas liberais da primeira onda. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a história das conquistas de gênero, vindas de convenções, de tratados e de leis. O que elas conseguiram com esses movimentos ao longo aí do passar dos anos? Bom, ao longo da história, acontecimentos que marcaram a época incentivaram a criação de convenções, tratados e leis, principalmente pautas. Essas pautas tiveram grandes influências na mudança do papel das mulheres na sociedade e na defesa dos direitos, quanto à violação dos direitos fundamentais relacionados a elas. Pautas que, ao longo do tempo, pararam de ser negligenciadas e passaram a serem analisadas, discutidas nos congressos, mas ainda, principalmente, precisam ser aperfeiçoadas para que haja uma mudança evolutiva nas legislações, bem como a criação de políticas públicas como efetivas, cabendo ser votados, criados e aplicados por quem tem a maior sensibilidade para debater o assunto. No caso, o gênero feminino, né? Não tem como a gente achar que um homem vai se sensibilizar tão profundamente quanto a mulher naquela dor, né? A gente viu essa série que está acontecendo agora, aquela série Made, né, do Netflix. Eu tive a oportunidade de assistir esse final de semana, várias pessoas me recomendaram, acho que até no nosso grupo a gente comentou alguma coisa, e é bem isso, né? A questão da dor da mulher com relação à filha, deixar a filha, botar a estudar, conseguir uma casa, um endereço para poder conseguir uma vaga perto. Então, tudo isso é uma dor, principalmente, que a mulher tem. Discussões relacionadas aos direitos e deveres das mulheres, né? Em 24 de 1932, 24 de fevereiro, o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino. E em 1934, o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. A Carta das Nações, em 1945, que é uma consolidação da internacionalização dos direitos humanos, trazendo dentre os seus objetivos a promoção dos direitos humanos em âmbito universal. Após 3 anos, em 1948, a concordância
de 48 estados foi aprovada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1966, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos também passa a repudiar a discriminação entre homens e mulheres e estabelece a responsabilidade dos Estados-partes para assegurar a igualdade entre eles no gozo dos direitos civis e políticos. Então, esse pacto foi bem importante também para o passo para as mulheres. A partir de 1975, através da Conferência Mundial das Mulheres, realizada na Cidade do México, se intensificaram os esforços para a elaboração da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Em 79, a ONU aprovou uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, sendo o primeiro documento internacional sobre violência contra a mulher, com uma definição importante em seu artigo 1º. Violência é qualquer ato baseado no gênero que resulta dano, sofrimento moral, sexual, físico, psicológico que ocorra na vida pública ou privada. Após o regime militar que durou de 64 até 1985, a Constituição Federal de 88 nasce como um marco, finalmente regularizando o regime político-democrático no Brasil, ocorrendo assim um evidente avanço na consolidação das leis, garantindo das garantias e direitos fundamentais. Em 93, a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, Declaração e Programa de Ação de Viena, afirmou que os direitos das mulheres são direitos humanos. O Brasil ele estava localizado estava apresentando dados muito assustadores quanto ao feminicídio e, portanto, a cada 4 anos o Brasil precisa passar um relatório para a ONU para dizer como estão esses números e quais são os programas que o país vem fazendo para minimizar. Em 94, a Convenção Internacional de Belém do Pará para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher definiu o que seria violência contra as mulheres e estabeleceu que se trataria de uma violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais das mulheres. Foi o primeiro documento internacional a utilizar o termo gênero. Sem vida, violência e conhecida como Conferência de Pequim, a qual mostrou o maior nível de pobreza entre as mulheres, violência e sua exclusão das esferas de poder, resultando dessa conferência uma série de recomendações aos governos signatários para a adoção de políticas nacionais para a promoção de equidade entre homens e mulheres. Então, como existe agora essa conferência, essa reunião dos estados, dos países, sempre tem que estar emitindo esses relatórios, os países começaram a olhar para a mulher de maneira diferente. Antigamente, a mulher não era vista, né? Então, esses números começaram a incomodar as instituições e a União, e isso começou a ser cobrado. A gente sabe que não erradicou, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo. Por que a gente ainda tem feminicídio? Por que mulheres ainda morrem? Então, não erradicou, mas já é uma ação. É melhor do que nada, é melhor do que zero, né? Mas ainda precisa ser muito discutido. Posteriormente, a Lei 9.504 de 97, no seu artigo 10º, parágrafo 3º, ainda em vigor, ampliou o percentual da cota de gênero para 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero, nas eleições do Poder Legislativo em âmbito federal, estadual e municipal. Então, as mulheres aí começaram a ser incentivadas e cada partido deve ter um mínimo aí 30% de candidatas mulheres. Em 2015, a Lei 13.165 estabeleceu um percentual mínimo e máximo na distribuição dos recursos do fundo partidário para a aplicação das campanhas eleitorais. Em 2017, foi sancionada a Lei 13.487, que institui o Fundo Especial de Financiamento da Campanha, mas não apresentou nenhuma disposição quanto ao percentual a ser distribuído por gênero. A Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI número 5.617, em 2018, no Supremo Tribunal Federal, tendo sido julgada procedente a ação, no sentido de equiparar o patamar legal do mínimo de candidaturas femininas, a destinação mínima de 30% para cada gênero de recurso do fundo partidário, como também 30% do montante do fundo alocado para cada partido, para as eleições majoritárias e proporcionais. Esse entendimento foi normalizado pelo TSE, por meio da Resolução 23.607, em 2019.
Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou, em sede de consulta, número 600.252, de 2018, que os partidos políticos deveriam, a partir das eleições de 2018, reservar pelo menos 30% dos recursos do financiamento da campanha para mulheres, bem como o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão. Então, isso também teve que ser estipulado para as candidaturas, né? E a evolução, agora eu vou falar um pouquinho sobre a evolução política das mulheres no aspecto da igualdade de gênero no Brasil. A insignificante evolução política das mulheres no aspecto de igualdade de gênero no Brasil são registradas pelos seguintes números. Primeiro, a posição de 131º entre 191 países no aspecto da representação de mulheres no parlamento. Hoje, no Brasil, há 23 ministérios, sendo 20 ocupados por homens e apenas 3 por mulheres. Essa questão envolve vários aspectos, começando pelos líderes de partidos, denominados caciques, pois perduram de diretoria e liderança por quase toda a vida, cabendo a ele tomar as decisões, distribuição de verbas partidárias para as candidatas de forma que bem entendem, cabendo assim a eles o domínio de quem serão eleitos. E, por óbvio, o machismo perpetua nessa esfera e impede a eleição de mais mulheres, cabendo a eles decisões relacionadas às mulheres. As mulheres compõem 77 milhões de eleitoras em todo o Brasil, o que representa 52,5% do total de eleitoras no nosso país. Causa um espanto pensarmos que apenas 9.204 concorreram ao cargo eletivo e apenas 290 foram eleitas. Então, nós temos aí 77 milhões de eleitoras e apenas 290 foram eleitas. São números muito diferentes e aí, por isso, nós não temos tanta representatividade. Não temos, né? Muitos são os motivos pelos quais esse grupo social numericamente majoritário é tão subrepresentado. Mesmo hoje em dia, as mulheres mais escolarizadas e participando do mercado de trabalho continuam com enormes dificuldades para ascender a cargos de poder político, por existir questões estruturais e até mesmo em relação à corrupção. Haja visto que a própria natureza da mulher possuir uma maior sensibilidade quanto ao fato mais difícil de ser corrompida. No entanto, ser mulher não é sinônimo de ser ética e honesta, né? Há pesquisas que comprovam que as mulheres são menos tendentes a atitudes antiéticas e desonestas do que os homens. Essa questão de representatividade de mais mulheres no parlamento vai muito além da questão de justiça e igualdade desprovida de significado. É estruturante da própria ideia de democracia e origem de uma agenda política que pode beneficiar não só mulheres, mas toda a sociedade. A mulher, ela é mãe, ela é esposa, é namorada, ela é empresária, então ela teria esse olhar mais maternal, né, com toda a sociedade, não só com as pautas femininas. O Brasil é um dos países campeões mundiais em baixa representatividade feminina na estrutura do poder, estando também entre os países que têm renda mais baixa, perdendo apenas para o Haiti. Não se pode negar que a ocupação de mulheres em cargos eletivos é efeito da desigualdade existente na sociedade. No Brasil, desde que as mulheres obtiveram o direito ao voto em 32, em 34, apenas uma mulher foi escolhida para o voto. Foi a senhora Carlota Pereira de Queiroz, deputada por São Paulo, autora do primeiro projeto para a criação de serviços sociais. Além dela, a feminista Berta Lutz, eleita suplente, ocupou o cargo por um breve período. Percebe-se que, de 1934 até 2014, o Brasil avançou 1% na representatividade feminina, de 1% para 10%. Contudo, mesmo a gente sendo 52,50% dos votos no país. Contudo, mais de 80 anos após a permissão legal da mulher para votar e ser votada, estando o poder legislativo totalmente nas mãos dos homens, sendo eles capazes de decidirem por temas que envolvem diretamente a vida das mulheres. Para o autor Marley Kane, estudiosa, cientista, especialista no gênero e política da Universidade de Edimburgo,
que tem investigado o impacto das medidas de correção das disparidades entre gêneros, quem impede o acesso das mulheres aos lugares de poder são os próprios partidos. Isso demonstra que, enquanto apenas homens liderarem os cargos de poder e tomadas de decisões dos partidos políticos, nunca seremos colocadas em posições favoráveis e jamais seremos financiadas com igualdade, para assim alcançarmos esse fim de forma justa e digna. Para ela, devem ser aplicados patamares mínimos em conjunto com outras medidas, tais como capacitação, programas de mentorias, próprio combate às atitudes sexistas que prevalecem no campo político. Infelizmente, demonstra-se que os limites mínimos fixados pelas leis de cotas são ultrapassados e ainda devem ser implementados, sendo totalmente necessário a permanência dessa lei com o seu aperfeiçoamento. Tive a oportunidade de, no ano passado, retrasado, participar aqui no TRE de um evento que teve especificamente para mulheres, né? Então, foram levados, foi um dia inteiro no final de semana, de palestras, ensinamentos, candidatura laranja, então teve bastante conceitos e foi bem bacana. Então, é isso que essa autora coloca: capacitação de mulheres, empoderamento de mulheres. Campanhas invisíveis e não financiadas, na verdade, não são campanhas, mas apenas registros de que os partidos fazem para cumprirem as cotas nas eleições. Teve uma pesquisa que saiu, que foi feito, que 89% dos e-mails das mulheres que se candidataram em alguns partidos não responderam o e-mail, não tiveram um voto, não tinham redes sociais. Então, isso mostra as candidaturas, as campanhas invisíveis, né? Mulheres que são trazidas só por conta de uma cota. Então, o sistema aí está falho também. A falta de apoio financeiro, logístico, campanhas, impedimento de manifestação verbal nos encontros partidários. Muitas vezes as mulheres não têm vez, não têm voz dentro dos encontros. Ausência de convites para participação em reuniões, escolhas de candidatos homens em substituição a mulheres com perspectiva de eleição, utilização de candidatos laranja e outras condutas que colocam a mulher em segundo plano nos partidos. Explica a socióloga Vânia, especialista em violência de gênero contra as mulheres, segundo ela, o aumento discrepante nas mortes das mulheres em casa por arma de fogo, cuja taxa aumenta 30% em 10 anos, em relação ao dado global de mulheres, 21% no mesmo período. É a primeira evidência empírica das consequências da forte redução orçamentária nas políticas públicas para as mulheres, ocorrido a partir de 2015, bem como uma maior independência financeira das mulheres, podendo conduzir assim a própria vida, pois o segundo maior problema que mantém as mulheres em situação de violência é a questão financeira. Então, às vezes, por questões financeiras, por depender do marido, por não trabalhar, por cuidar dos filhos, elas não conseguem sair de casa e se tornam dependentes ali daquela situação. Então, acaba aumentando o índice de violência. Em 2014, entre 2014 e 2016, a dotação orçamentária da política para as mulheres teve uma redução de 40%. Então, apesar de ter uma mulher como ministra das políticas públicas para as mulheres, houve uma redução orçamentária de 40%, ocasionando esse maior índice de violência, num aumento de 30% de mulheres, né, sendo mortas por aí. Então, as políticas públicas de segurança para a mulher estão sendo negligenciadas, né? E as mortes das mulheres pardas, pretas, cresceram 30% de 2007 a 2017, nesses 10 anos. Bom, é visível e conhecido que a presença das mulheres nos espaços políticos formais, como partidos políticos de cargos públicos eletivos, do legislativo e do executivo, é baixa e inadequada na maioria dos países. A subrepresentação das mulheres não afronta apenas a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, mas é um atentado à própria democracia representativa. Robert Dahl diz que para a democracia ideal, que consiste em 5 critérios, considera-se a inclusão das mulheres na esfera política para que um requisito da democracia seja atendido. A participação da mulher na política acaba por ser um indicador de qualidade de democracia. E, por fim, é nítido que os partidos abracem a igualdade
do gênero como um valor fundamental, reconhecendo que existem desigualdades estruturais que colocam as mulheres numa posição subalterna e que devem ser combatidas, sendo preciso o comprometimento dos candidatos, homens e mulheres, com a promoção de igualdade. Aqui. Existe uma frase muito bem colocada por Malala, que fala assim: levanto a minha voz para não para que eu possa gritar, mas para que eles sem voz possam ser ouvidos. Obrigada pela oportunidade de participar desse projeto, né? E agradeço o convite para o próximo ano. Obrigada, Maria Isabel. Então, nós já vimos em linhas não só gerais, né, mas com aprofundamento do sistema proporcional e também esse olhar, né, para a participação feminina na política. Nós vimos o alinhamento, né, dos temas, como o sistema proporcional, toda essa condução implica na política de cotas, que vai implicar na participação das minorias, aí incluídas as mulheres, como bem colocou a Maria Isabel, em que pese serem numericamente ser um grupo majoritário, em termos de representatividade, ainda podemos considerar as mulheres uma minoria. Então, quando a gente pensa nessa política de cotas, a gente tem que entender como esse tema se alinha com o sistema proporcional, né? E então a gente enfatiza, aí pegando o gancho da participação feminina, que não adianta só ter igualdade de oportunidades. E é nesse sentido que a nossa legislação vem evoluindo, né? Não basta, a gente vem tentando, enquanto nação, enquanto Estado, evoluir no sentido de proporcionar a participação, tanto que a doutrina clássica aí do direito eleitoral chama o sistema proporcional de o sistema do colorido político. Talvez o Vinícius tenha encontrado essa expressão aí nas pesquisas dele, né? Para garantir o colorido político. O que é o colorido político? É exatamente trazer essas visões múltiplas, essa visão das minorias, trazer essa representatividade para que possa ser considerada na formação de políticas públicas, na condução do Estado como um todo, né? Então, a gente busca essa visão plural de sociedade. E é nesse sentido, por exemplo, que a gente vê ali o funcionamento do nosso Congresso, que tem as minorias, os representantes das minorias e da maioria, né? Então, garante-se voz e vez aos representantes das minorias exatamente para isso. Porque nós já temos uma proporção continental no nosso país, temos uma cultura riquíssima, precisamos contemplar tudo isso nas nossas políticas públicas. E entender como os sistemas se relacionam é fundamental para isso também. Um detalhe importante que eu acho de comentar aqui com vocês é que no sistema majoritário e o sistema proporcional, nós também temos um reflexo que é a perda de mandato por infidelidade partidária, né? Isso vocês vão ouvir bastante, então eu não me sinto tranquila de sair do encontro sem a gente falar ainda aqui rapidamente sobre isso. O que acontece? Os representantes do legislativo, eles representam, como o Vinícius bem explicou, representam pautas, representam bandeiras, né, Vinícius? Então, quando eles são eleitos pelo sistema proporcional, muitas vezes os eleitos nem foram os que receberam o maior número de votos nominais. Muitas vezes eles são puxados, né, por aqueles que a gente chama puxadores de votos. Um
dos candidatos recebeu o maior número de votos, e pela aplicação do cálculo, né, do quociente partidário, quociente eleitoral, outros candidatos são puxados. Então, eles são eleitos, a maior parte dos eleitos são eleitos pela aplicação do cálculo, não é por votos nominais. Então, tanto a jurisprudência e agora com a emenda 111 da Constituição, a gente tem assentado aí que o mandato, no caso dos eleitos pelo sistema proporcional, o mandato pertence ao partido. Então, se eles mudam de partido, eles estão, entre aspas, traindo aquela bandeira, traindo aquele compromisso com aqueles eleitores. Então, eles perdem. O Cauã está congratulando aí, parabenizando. Obrigada, Cauã. O pessoal se dedicou bastante aqui. Muito orgulho do pessoal. A Maria Isabel e o Vinícius super comprometidos. Então, só retomando, quando eles mudam de partido, eles perdem, porque o mandato pertence ao partido, para os eleitos pelo sistema proporcional, né? Que são os representantes do legislativo, exceto os senadores, que nós já vimos são eleitos pelo sistema majoritário simples. Então, por que por exemplo, o nosso presidente, né, saiu do partido, por que ele continua lá, não perdeu o mandato? Porque o majoritário, e aí que entra o interesse de compreender bem a lógica dos sistemas. Quando nós votamos pelo sistema majoritário, nós estamos votando naquele candidato. Então, o mandato é dele, é do candidato, agora do eleito, né? Então, é por isso que temos aí fulano sem partido, aparece lá, sem partido, porque ele não tem essa obrigatoriedade. Só para vocês entenderem, isso é importante e é um conceito aí fundamental de vocês saírem desse nosso encontro sabendo. Um outro ponto que eu acho interessante também registrar, também ligado à emenda constitucional 111, é que buscando não só a igualdade de oportunidades, mas a igualdade de resultados, né, Maria Isabel? A gente tem aí, na emenda constitucional 111, a previsão de uma política afirmativa que vai ser aplicada por um período certo de tempo, né? Que a forma de contar os votos, né? Vão ser contabilizados em dobro os votos dados a mulheres pelo sistema proporcional. Isso para cálculo do fundo partidário e do fundo eleitoral, e também, quando a gente pensa no cálculo dos fundos, a gente também pensa na distribuição de tempo de propaganda, né? Então, a gente está falando de dinheiro e de tempo de propaganda. E isso para tentar minimizar, para tentar equilibrar a participação feminina aí na política. Queria perguntar agora, abrir a palavra primeiro para a Maria Isabel, segundo para o Vinícius, se eles querem complementar ou trazer mais alguma informação. Professora, nessa questão de minorias, né, não sei se a gente chegou a comentar que por ter poucas candidatas, elas não conseguem nem apoio na questão das alianças. Então, os projetos delas não aprovam, não passam, e os homens continuam sabotando essa parte. E mesmo que elas tenham grandes ideias, bons projetos, elas não passam porque elas não possuem aliança, não têm representatividade, né? Então, esse número vem crescendo, sim, dentro de cada eleição. É pouco, é insignificativo o que vem acontecendo com essas cotas, né, de 30%. A gente vê que eles acham um jeito de burlar aqui e lá, mas já é um movimento, né? E sai do zero. Então, apesar de sairmos de 1%,
para 10%. Então, houve um movimento. Então, quem sabe agora na próxima eleição, né, na próxima eleição ano que vem, a gente não tenha mais mulheres aí para subir esse número, para fazer essa representatividade aumentar. E a gente sabe que existem mulheres, grandes mulheres, líderes, até nas pesquisas que eu fiz, tem um grupo Mulheres do Brasil, da Magalu, né, que é um grupo bem bacana, que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso em Minas Gerais. Ela fez uma bela apresentação, empreendedora, tem vários projetos, não só no Brasil, mas eu tenho um primo que está na Irlanda e ele criou uma empresa de bebidas lá, né, de cerveja, uma cervejaria que deu muito certo, e ele foi contratado, convidado pela empresa Magalu para fazer um depoimento para as mulheres que estão lá, as brasileiras que estão lá. Então, olha só os braços dessa mulher, né, onde chega, onde está chegando, então ela se importa com o próximo, mesmo não sendo uma mulher política, mas ela representa, ela quer ajudar, ela quer cuidar dos próximos. Então, a gente precisa de mais pessoas assim nos meios políticos, que se encorajem, que tenham essa vez e voz, né, para dentro da política brasileira, principalmente nas questões das pautas femininas. Gostei bastante da minha parte, né? Eu já pude trabalhar com uma candidata e eu vi o que aconteceu e por falta de apoio, o papel dela, não teve equipe para trabalhar para ela, então a gente não conseguiu, apesar de ser bem votada, mas infelizmente por questões de dinheiro e falta de apoio do partido, ela não teve, os projetos dela não avançaram. Obrigada, Marisabel. O Vinícius? Também eu gostei muito da parte que eu estudei. Penso que o sistema proporcional, ainda que tenha alguns desafios, né, na sua formatação, para a realidade brasileira, eu acredito que seja o melhor atualmente, então, principalmente para o legislativo. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Aprendi muito durante toda a realização do sexto grupo, então, muito feliz de ter participado. Agradeço mesmo. Obrigada, Vinícius. Eu abro a palavra agora aos participantes, às participantes, se tiverem contribuições, quiserem fazer colocações, fazer perguntas, fica aberta a palavra. Eu só queria parabenizar, que eu acho que ficou bem claro, e evidente a apresentação de vocês foram excelentes. Parabéns, Vinícius, indo, né? Maria Isabel, ao nosso Rogério, né, chefe. Eu gostei, ficou para mim, está bem claro, assim, só queria parabenizar vocês. Que bom, obrigado, Thaís. Obrigada, Thaís, melhoras. Obrigado, Thaís, melhoras. Queria registrar também que a Maria Isabel mencionou, né, de uma formação há 2 anos atrás, direcionada a mulheres na política, e esse ano nós fizemos a 2ª edição, que é um curso de formação para mulheres que queiram participar da política, né? Eu tive até a honra de dar um primeiro módulo, né, a aula inaugural do curso, que foi exatamente sobre isso, Maria Isabel, sobre a necessidade de ter estratégias, né, para participar. Não basta ter uma previsão constitucional, uma previsão legal, uma previsão normativa, jurisprudência, não está sendo suficiente. As mulheres têm que olhar para essa participação, mas está gravado, está gravado. Foram poucas vagas, na verdade, mas está gravado. E acabou agora, foi no mês de outubro, e o importante é que esse material está disponibilizado, entrar em contato aí com o pessoal da Escola Judiciária, e é importante as mulheres saberem que cada vez mais, com essa mudança da Emenda Constitucional 111, a participação feminina deixou de ser um protocolo, que era assim, nós precisamos cumprir a cota dos 30% para candidatas. Então, os partidos, um pouco antes das convenções, saíam catando as mulheres, né, para as filiadas, ou um pouco antes ainda, tentavam filiar mulheres com o intuito de simplesmente preencher
as vagas, e aí a gente acabou com um cenário aí de candidaturas laranja. E aí agora a gente tem uma jurisprudência específica da Justiça Eleitoral sobre isso. Para coibir isso, a emenda constitucional veio e definiu que até 2030 os votos dados a mulheres ou a negros, aí um ou outro, né, não vai ser contado em dobro, vai ser contado uma vez em dobro. Então, se for mulher e negra, vai ser contado uma vez. E aí a gente vai avançando na busca desses resultados igualitários. Né? Para registrar isso que eu queria também falar, que a Justiça Eleitoral está alinhada com a Agenda 2030, que a gente já falou aqui algumas vezes, e principalmente com o ODS 5, que é da igualdade de gênero. E a igualdade de gênero tem uma meta específica, que é possibilitar a participação de mulheres nos espaços de poder. E é disso que a gente está tratando aqui, né? De espaços no poder público. Então, a Justiça Eleitoral do Paraná tem se especializado aí. Essa é a segunda edição desse curso, para vocês saberem, tá bom? Professor Rogério, se ninguém mais tiver considerações a fazer, eu agradeço a oportunidade, agradeço o Vinícius, agradeço a Marisabel pela dedicação, pelo empenho, pelas excelentes explanações e também a participação e dedicação dos participantes aqui, dos presentes que dedicaram seu tempo para virem aqui ouvi-los. Devolvo a palavra ao professor Rogério. Então, muito obrigado, Ina. Só deixa eu desligar o som. Muito obrigado, Ina. Nossa, as apresentações hoje mantiveram o padrão de qualidade do grupo de pesquisas. Né? Parabéns, Vinícius. Parabéns, Marisabel. E é muito interessante, especialmente essa abordagem que a Marisabel fez sobre as mulheres na política. Né? Se vocês viram, repararam que todos têm um patrono e uma patronessa. Eu costumo colocar em ordem alfabética, né? Todo lugar, academia de letras, você olha lá, só tem homem. Eu fui estudar ciência política, raramente se vê uma mulher. Então, eu fiz questão de todo mundo ter um patrono e uma patronessa. E foi proposital isso, tá? E eu penso assim que deve haver um equilíbrio. Para mim, a mulher, ela não é mais do que o homem, ela não é menos do que o homem, ela não é igual ao homem, ela é simplesmente diferente. E essa diferença que faz nós vivermos melhores se fosse equilibrado. Então, eu vejo assim que um casal consciente, um casal não precisa ser casado, não. Um homem e uma mulher que trabalhem junto. O homem tem um jeito de olhar uma coisa, a mulher tem outra. Isso a polícia já comprovou quando colocou um casal de policiais dentro de uma viatura. Que quando você vai fazer o boletim de ocorrência, o boletim fica mais perfeito, porque a natureza masculina não enxerga uma coisa de um jeito, e a mulher enxerga de outro. Agora, se imagine no Congresso Nacional, se nós tivéssemos equilibrado, metade homem, metade mulher, eu acho que os projetos de lei seriam mais perfeitos. Eu tenho visto atuações de grandes deputados e grandes senadoras, e tenho gostado bastante, né? Então, eu digo uma coisa, pessoal, eu digo para vocês, mulheres, eu votaria em vocês com muito gosto e com muito prazer, tá bom? E outra coisa que eu penso, né, que a Marisabel falou, as pessoas elas têm uma noção muito errada. Elas acham que a mulher ela vai ser deputada, ela só vai fazer coisas de interesse da mulher. Não, a mulher ela vai ser uma deputada, ela vai fazer, claro, coisas de interesse da mulher, mas a mulher ela vai fazer um projeto para a população, para interesse coletivo. E as pessoas têm essa imagem, né? Acho que a Marisabel chegou a falar. Que as pessoas acham que a mulher vai ser eleita só para fazer coisas para a mulher. E daquela mulher antiga ainda, daquela que era dona de casa, que o marido trabalhava e a mulher... E em muitos casos o marido não trabalhava e a mulher não podia trabalhar e a família perecia, né? Então, existe muito enfoque errado sobre isso. Então, e eu sempre tomei esse cuidado. Eu tomo esse cuidado ali no grupo de pesquisas, né? E lá no Sábado do Saber, aquele projeto que eu tenho lá na União Dom Bosco, que a Ina, com muita honra, fez uma palestra maravilhosa que estava no YouTube, né?
Lá eu faço uma palestra tendo que equilibrar. Metade dos palestrantes são mulheres, metade são mulheres. Então, quando eu vejo que um homem está na frente, eu coloco outra mulher para palestrar. Daí, quando a mulher passa, eu coloco um homem. Então, agora já está os homens ganhando por uma palestra. Então, a próxima vai ser mulher. Então, eu faço esse equilíbrio porque você tem que ter visões diferentes. Você tem que ter olhares diferentes. E o homem olha de um jeito, a mulher olha do outro. Então, nesse sentido assim que eu penso, né? Voltando lá aos patronos e patroneses, ou patroneses, diz que é patronesses, né? Eu falei do Kurt Landau, enquanto a Ina teve que atender uma emergência no cartório, e eu vou complementar do Kurt Landau, que eu falei para vocês, que ele enterrou os troféus do Bayern Munique. Tem um filme maravilhoso sobre o Kurt Landau, só que esse filme tem um problema. Ele foi editado em alemão, eu sei alemão, mas não consegui assistir o filme. Eu tenho o trailer desse filme, o trailer está em alemão, esse filme está em alemão, eu não consegui a versão em alemão, e só conheci uma versão que está em alemão, mas é dublada em cima em polonês. Quer dizer, eu nem sabendo alemão consegui entender o que o filme fala, porque eles dublam em cima em polonês, eu não sei polonês, né? E um dia que eu voltar para a Alemanha, eu vou tentar comprar esse filme lá. Só que daí, comprar o filme, tem que pagar alguém para converter, porque o sistema da Alemanha de DVD é diferente. Então, é bem complicado. E esse filme do Kurt Landau é um filme, assim, maravilhoso. Eu até mandei um pedido para a Netflix ver se eles não dublavam esse filme, mas ninguém me respondeu, né? Então, eu vou colocar até deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o trailer dele, né? Eu entendi o filme porque eu sei a história, né? Eu sei a história do filme, né? Só um pouquinho aqui. Eu estou procurando o som disso aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó. Pessoal, não esqueçam de responder a lista de presença, tá? Pessoal, está aparecendo a tela para vocês? Está aparecendo um compartilhamento de vídeo para vocês? Não, ainda não. Só um pouquinho aqui. Deixa eu tentar passar aqui. Está aparecendo para vocês agora? Estou começando a compartilhar agora. Quando aparecer Landau, a presidente, está aparecendo? Sim. E agora, está rodando? Está. É o trailer do filme, tá? Ah, sim. Legal.
Nimmst es ihr sofort her! Martin, du Saugrippe! Das ist mein Schürzen! Einer muss doch anfangen mit der Arbeit. Warum nicht wir? Warum nicht der FC Bayern? Was meinst du, was passiert, wenn wir die 16 die ganze Arbeit allein machen lassen? Da stehen wir am Ende da und spielen auf dem Acker. Das glaube ich jetzt nicht. Was ist? Empfangt ihr so den Präsidenten vom FC Bayern? Ihr könnt doch nicht da rumhocken und warten, bis das alles von selber dahergeflogen kommt. Ja, schau dich an, Kurt. Die Stadt ist in Trümmer. Vom Stadion ist ja nichts mehr übrig. Ja, was ist mit den Leuten? Wollen die keinen Fußball mehr sehen? Ja, und sowas brauchst du mir überhaupt? In eurem Verein habt's doch alles. Das Jugendclub, meinst du? Sag's nur. Na, du, wir machen uns nicht so eure Deppen, wir machen uns einen Stolz. Weißt du was? Genau so läuft's. Aber 60er kapiert's wieder erst, wenn's alles spät ist. Weißt du, was unserem Land am meisten fehlt? Leute wie du. Ja, das hätte das Land früher überlegen müssen, oder? Geht's, weiter! Então tá aqui o trailer do filme, que é uma pena que não está nem em português, eu só consigo ver o trailer em mão, né? Então, eu sou fã, apresentando ele para vocês que ninguém conhece no Brasil, o Kurt Landauer. Falar um pouquinho do Martim Lutero, né? Eu, na verdade, eu sou filho de pai luterano e mãe católica. O meu pai, a família do meu pai veio da Alemanha Oriental, da minha mãe da Alemanha Ocidental. Então, eu tenho essa ligação um pouquinho com ambas as religiões. Eu sou católico, mas tenho com o luteranismo. Só que o que o Martim Lutero fez, ele transcende a religião. Como a professora Ina falou, né? Ele diz que existe outra fonte além da Bíblia católica. Então, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Mas quando ele criou, através das 95 teses, lá em Wittenberg, as 95 teses da reforma, ele queria reformar a Igreja Católica, não queria fundar uma nova religião. As consequências acabaram acontecendo isso, né? Mas quando ele disse que a Bíblia não era a única fonte, ou os livros católicos não eram a única fonte, ele abriu o mundo para as ciências, artes, cultura, imprensa. E as pessoas começaram a poder ler e escrever de tudo. E isso que deu uma abertura mundial. Assim, o resultado dele foi político mundial. Então, por isso que ele é importante. Que o que ele fez não foi em benefício só da liberdade religiosa. Ele expandiu o mundo, tanto que a América foi descoberta entre aspas, né? Porque ela foi conquistada, na verdade. A navegação se aperfeiçoou, a imprensa se aperfeiçoou. Então, foram esses os benefícios. Não vou falar de todos os patronos, mas a Silvia Steiner... Pessoal, só uma dica. Todo nome alemão que terminar em ER, se pronuncia A no final, tá? O meu é Weber, mesmo do Max Weber, pronuncia Max Weber. Mas não falem por aí em alemão, falem em português mesmo. Eu, quando eu sou mestre de cerimônias, quando tem esse sobrenome, por exemplo, Weber, eu falo Weber mesmo, senão as pessoas não vão saber de quem que eu estou falando, né? Se eu vou falar o fulano Viba, ninguém vai saber quem que é. Então, aqui no Brasil, eu falo Weber mesmo, né? Então, Kister, que é da minha mãe, Kister, né? Kister. Então, não se preocupe com isso. Não queiram falar, não é errado, não, tá? A Silvia Steiner, ela não é mais juíza do Tribunal Penal Internacional, tá? Ela foi por 9 anos, e tem uma carreira brilhante. E nós tivemos uma procuradora, além da Silvia Steiner, que é uma juíza paulista, nós tivemos uma procuradora da República que foi membro do Tribunal Penal Internacional como procuradora, como membro do Ministério Público mesmo, né? A Silvia Steiner foi juíza. E a Cristina Chivanzi Romanó, e ela é curitibana. Ela é uma curitibana. Eu estou negociando para fazer um sábado de saber para mim, né? E ela atuou naquele caso do Slobodan Milosevic,
da ex-Iugoslávia. E quando o processo estava concluído, ele morreu do coração na cadeia, então não chegou a ser julgado, mas ela fez um trabalho fantástico lá no Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos essas duas grandes mulheres, já que o tema foi mulheres hoje. E para complementar, voltando lá ao sistema majoritário, que a Ina falou das cidades que tem segundo turno, é só uma curiosidade, pessoal. Existe uma capital que não tem segundo turno, que é Palmas do Tocantins, porque lá não tem o número mínimo para ir para o segundo turno. É uma curiosidade que nós temos, né? Tá? E dentro do federalismo, eu vou fazer uma palestra na sexta-feira, o Brasil tem território ainda, só que é um território estadual, que se chama Fernando de Noronha. Então, quando vocês forem estudar sobre federalismo, se saibam que existe um território, não é federal, estadual, e que lá o administrador do território é uma autarquia especial. O administrador do território é indicado pelo governador com aprovação da Assembleia Legislativa do Pernambuco. Mas nós temos lá 7 conselheiros eleitos, que funcionam como vereador. Então, era isso que tínhamos para hoje. Estamos encerrando hoje, com maestria, todos os grupos de pesquisa, porque este é o último grupo de pesquisa que nós encerramos, e é o grupo de pesquisas mais antigo que nós temos, porque nós temos mais um grupo de pesquisas de graduação, mas esse é o que começou lá do primeiro, que nós estamos com os mesmos coordenadores do grupo de pesquisas, ainda acho que foi desde o terceiro, né? Esse é o grupo que vem se mantendo com os mesmos coordenadores. Daí, como nós tivemos muitos alunos esse ano, nós dividimos em 2 grupos, e eu oportunizei para novos orientadores e novas orientadoras participarem do novo grupo. No ano que vem, eu vou juntar os 2 e colocar mais sessões, se tiver muitos candidatos. E nós vamos reabrir daí o segundo grupo de pesquisas avançadas, que é para quem é formado, para quem tem especialização, mestrado ou mestrando, doutorado. E nós temos mais um grupo especial, que é o grupo de pesquisas de geografia política, aquele específico para os estudantes da Unicentro de geografia política. Então, pessoal, os certificados, não sei se eu vou conseguir terminar esse ano, que são muitos, mas até comecinho do ano que vem eles chegam. Eu pretendo fazer uma palestra, mas não sei se eu vou conseguir em novembro. Talvez eu faça uma palestra abertura em fevereiro do ano que vem, com alguém convidado, que fizemos no começo do ano. Porque eu vou entrar em férias, eu estou com minha tese de doutorado pesada, né? E eu digo para vocês, foi um orgulho muito grande que eu tive de estar com vocês, conhecer pessoas novas, conhecer gente nova, e convido vocês para participarem do próximo grupo de pesquisas, que vai ser o 8º. As inscrições vai abrir em março, eu sempre começo em março, porque depois que começam as aulas, e desejo para vocês um Natal maravilhoso, já tá chegando, já nas lojas já estou escutando, então é Natal, da Simone, né? Então, quer dizer que o Natal está chegando, tá? E desejo um Natal maravilhoso para vocês, muita saúde, e que o Covid vá embora e que nós podemos, um dia, nos reunirmos presencialmente aqui no tribunal, tá? Então, um abraço fraterno para todos vocês. Então, declaro encerrado. Igualmente. Um abraço, muito obrigada mais uma vez, professor Rogério, um abraço a todos e todas. Parabéns pelo ano de dedicação a esse estudo aprofundado e faço votos de encontrá-los em breve também presencialmente nos próximos grupos. Só um recado, se alguém quiser fazer os artigos e mandar para Paraná Litoral, a gente avalia. Se por mandar o artigo, já será 10 horas. Se ele passar na Paraná Litoral, aliás, 20 horas. Tá? E se ele estiver bem de acordo com o Paraná Litoral, nós vamos publicar na Paraná Litoral também, tá? Vou convidar você para os eventos, pode ter certeza, Maria Isabel. E não vou excluir o grupo do WhatsApp, não. Eu sempre mantenho, inclusive tenho desde o primeiro aqui, tá? Então, vou convidar vocês para todos os eventos. Eu tinha um evento que eu fazia que se chamava Encontro Acadêmico da Justiça Eleitoral. Eu deixei de fazer e vou voltar a fazer com oficinas no futuro. Tá? Então,
Eu só estou com o meu problema na minha tese, que tem aquela música assim, preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo. Então, depois, o meu problema é tese, que eu não posso inventar muita moda. Então, mas no futuro eu vou criar bastante evento, bastante coisa bacana. Convido vocês também, não é do tribunal, é lá da Unidom Bosco, para vocês participarem, assistirem o 23º Sábado do Saber, que será no dia 20 de novembro. O tema vai ser com o professor Agripino Santos, que ele é procurador do Estado do Sergipe, vai ser o poder público em juízo nas questões ambientais, que ele é pós-doutor em direito ambiental. Então, para vocês fazerem inscrição, depois eu posto para vocês o caminho lá no grupo. Se vocês assistirem e responderem a chamar no dia, ganham um certificado de 5 horas gratuito. A Ina já fez uma grande palestra lá, né? E convido vocês, vai ser no próximo dia 20. Tá? E não esqueçam também de responder a lista de presença nossa aqui agora, tá? Que está à disposição. Tá? Então, um abraço a todos, um abraço fraterno, e agora sim declaro encerrada a sessão. Mas podem conversar se quiserem continuar, tá? Obrigada, então. Parabéns a todos e todas. Muito obrigada, professor Rogério. Até a próxima. Eu vou ter que sair por causa do... Você é chefe de cartório. Esse é o... Até mais, pessoal. Tchau.